Mais uma vez estamos aqui com R122 Podcasts e a gente convida você para focalizar sua atenção agora. A gente vai discutir hoje sobre um assunto muito legal, gatilhos mentais, que certamente, quando isso é muito bem administrado ou bem administrado, a produtividade na sua empresa aumenta, né? E, pessoalmente, isso também ajuda cada um a viver melhor onde a pessoa estiver. Eu estou aqui novamente com Juliana, Patrícia, Graziela, são sócias da R122 e a gente está pronto para discutir esse assunto, não é mesmo? Quem começa aí? Eu não sei. A gente vai bater um papo sobre gatilhos mentais e eu sei que vocês falam bastante nisso nos workshops, né? E a gente discute isso. Nós não somos os donos da verdade aqui, mas certamente tem coisa a ser falada. Esse é um assunto super vital para a gente, está até no nome do nosso negócio, né? Que tem a ver com transformação de mentalidade e também muito a ver com a questão da neurociência. Alguma de vocês quer começar, meninas? Pode continuar. Eita! A gente, acho que gatilhos mentais é um termo como daqueles que a gente ouve hoje em dia, que todo mundo fala e ninguém sabe direito o que é, né? Só que eu acho que as pessoas, talvez o entendimento comum que as pessoas têm é que gatilhos mentais é algo que dispara alguma coisa, né? Toda vez que a gente pensa em gatilho... E é legal, né, Ju, até dentro disso que você está falando, a gente sabe que quando esse gatilho é ativado, de alguma forma vai provocar um sentimento, seja ele favorável, desfavorável, bom, ruim, né? E eu acho que é isso que a gente está discutindo aqui, para ajudar as pessoas a detectarem, de alguma forma, né? E daí construir em cima disso algo melhor dentro da sua empresa, dentro de casa, nos relacionamentos, etc. Ô, Marcos, e até antes da Ju continuar aqui, já que temos uns parênteses, e até entender que a gente não precisa agir conforme nossos gatilhos são ativados e aí agir com essas reações emocionais, né? Acho que é aí que está a chance da gente refletir, trazer o pensamento mais crítico e escolher como agir em cada situação. Situação. É isso aí. E tem os gatilhos, na verdade, eles não são bons ou ruins a priori, né? Eles só são essa ideia de que você vai... É algo que inicia um processo, algo que vai... Pá, né? Pode ser um processo bom, ruim, um processo que depende da situação. Mas acho que, para nós, assim, o gatilho mental, ele tem a ver com um processo que normalmente acontece motivado por um estímulo externo, né? Um estímulo sensorial, né? Então, 5 sentidos. E a partir do momento que ele é processado pelo nosso cérebro, ele gera um desencadeamento, né, de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos e, consequentemente, de resultados. Então, o que a gente fala é que é algo que, na maioria das vezes, vai ser externo, que vai gerar um processo uma sequência de processos cognitivos, emocionais e comportamentais, fisiológicos comportamentais. É isso, né, meninas? Falando de um jeito um pouco... E a gente adora o conceito do iceberg, né? O conceito do iceberg, ele é uma forma muito clara para traduzir isso, né? Então, aquele icebergzinho que a gente desenha com a linha d'água lá em cima e que tem aqui os nossos pensamentos, aqui os nossos sentimentos, os comportamentos na linha d'água e os resultados lá embaixo. Então, os nossos 5 sentidos captam aí, ou mesmo a nossa intuição, muitas vezes, que é um processo neurológico também, capta uma informação, capta um estímulo, daí isso vai gerar como eu penso a respeito disso, que define como eu me sinto, que define como eu reajo. E às vezes esses pensamentos são bons, vão gerar sentimentos bons e comportamentos talvez mais coerentes com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente quer gerar, ou pensamentos ruins, que vão gerar sentimentos ruins e que vão gerar comportamentos que às vezes são totalmente incoerentes com o que a gente quer gerar, né? E a gente depois até se pergunta, putz, grila, por que eu fiz isso? Então acho que é mais ou menos isso para a gente introduzir. Daí a importância, né, da gente parar para se conhecer, entender melhor como cada um tem esses gatilhos, né, como eles funcionam, da onde eles vêm, o que aciona. À medida que a gente tem essa consciência, a gente consegue, então, se colocar num movimento de mudança. Eu estava até lembrando de uma história que eu li num livro que fala um pouco sobre comportamentos e gatilhos, inclusive. O autor conta a história de um executivo que estava recebendo um monte de feedbacks. Ele estava muito impaciente, muito reativo, exigindo demais das pessoas em pequenas coisas, mas ele não conseguia perceber isso. Na visão dele, ele estava fazendo o que tinha que ser feito e as pessoas estavam exagerando.
até que um dia a filha dele mais nova, ela entra no primeiro emprego dela e ela chega para ele e fala: pai, me dá algum conselho, né? Que você me fala para essa carreira que eu estou começando agora? E aí ele vira e fala para ela assim: olha, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ser paciente. Só que isso era exatamente aquilo que ele não estava sendo, tanto em casa quanto no trabalho, mas ele não conseguia perceber. Mas aquele momento com a filha dele fez a ficha dele cair, né? Bem isso, assim, ele teve um insight, ele falou: poxa vida, é exatamente isso que eu não estou sendo. E aí ele para refletir, é interessante que ele leva isso, inclusive, para o coach dele, ele estava entrando num processo de desenvolvimento justamente por conta dessas demandas. Da impaciência. E aí ele consegue perceber que o fato dele trabalhar numa emissora e trabalhar com prazos muito curtos, então aquela coisa, o programa tem que entrar no ar, uma emissora de TV, em tantos segundos e não pode ter erros e não sei o quê, ele acabou levando esse padrão para a vida dele, para tudo, para os relacionamentos dele. E ele não percebia que esse padrão acionava nele um gatilho que deixava ele extremamente irritado, impaciente. Então, qualquer coisa que na cabeça dele demorasse um pouco mais do que alguns segundos era uma coisa totalmente grande, assim, né? E aí foi, inclusive, perceber isso que ajudou ele a entrar num movimento de mudança, de evolução, de transformação, e ele começou a refletir sobre os comportamentos dele, começou a treinar um jeito diferente de pensar e de encarar. Que legal. Então, quando a gente pensa em mudança também, né, é muito importante a gente entender por que é tão difícil mudar em determinadas situações, né, e quais são as nossas reações diante dessas propostas de mudanças, porque isso pode revelar muito do que está por trás e é onde a gente precisa buscar a conscientização para conseguir sair desse lugar. Opa, Grazi, você está falando de mudanças, né? Eu tive uma cliente e a gente estava conversando e ela estava muito chateada, porque ela chegava atrasada no trabalho dela quase todos os dias, foi antes da pandemia, então as pessoas ainda saíam, né, com muito mais frequência, hoje sai, mas nem tanto, e ela ficava chateada, porque ela não conseguia chegar antes no trabalho. E a gente conversou, e ela mesmo, eventualmente, descobriu, chegou à conclusão, né, de que quando ela acordava, que ela despertava, né? Porque o gatilho mental ele te desperta para alguma coisa, né? Então ela despertava para buscar o que ela ia vestir, ela tinha que sair com o cachorro, mas não sei o quê. Então ela ativava esse despertador e ela se atrasava, obviamente. E foi legal porque no processo ela descobriu que ela podia despertar esse gatilho à noite. E não quando ela acordasse, né? Então, à noite, ela começou a fazer seus planos, ela já sabia de manhã o que ela ia se vestir, e daí ela ganhou esse tempo, essa meia horinha que ela atrasava, ela ganhou, e ela teve que partir, quase o inverso, né, do gatilho. Ela provocou esse gatilho para que ela despertasse o gatilho à noite, e ela de manhã, então, teria tempo suficiente. E isso aconteceu durante o processo, né? Ela teve essa resposta. Legal você falar sobre exemplos, né? Que eu acho que é o exemplo que traz bastante resposta para a gente, não é verdade? Ela criou estratégias, né? E antecipou e se preparou para lidar de forma diferente. Porque é isso também, quando a gente ganha consciência, a forma de gerenciar muitas vezes é criando estratégias, né? É pensar o que pode dar errado, o que pode acontecer, ou o que está acontecendo, e criar estratégias antecipadas, né, para você conseguir lidar com um possível evento que desperte o gatilho, por exemplo. E é muito legal também porque o nosso cérebro, ele é repleto de mistérios, né? E a gente sabe, e é claro, vocês estudam muito o cérebro, e a ciência já tornou isso possível, né? Até de desvendar alguns desses gatilhos. Fala, Paty, desculpa. Não, o que eu ia falar é muito legal o que vocês estão falando, porque a Gra, ela trouxe um exemplo de algo que era inconsciente, aí se tornou consciente. Você está falando de algo que a própria pessoa proativamente propôs uma mudança, e a gente tem essa possibilidade, né? Por exemplo, quando um líder está buscando cuidar do seu próprio desenvolvimento, ele pode pensar em como que ele pode criar o melhor ambiente para ativar, né? Ter gatilhos
nos momentos ali, por exemplo, se eu preciso escutar mais a minha equipe, se eu preciso posicionar de uma forma diferente numa reunião, o que no meu ambiente, né, eu posso colocar para disparar novos comportamentos. Então, é coisa simples, né? Desde, às vezes, colocar um post-it com uma mensagem sobre valores, pode ser uma forma de disparar aquilo em você no momento que você precisa acionar um modo novo que você está criando. Então, Eu preciso de um martelo, sabe, para despertar. Legal. Às vezes eu preciso de martelo, não é post-it, né? O relógio Pode ser. tremendo, Você celular tá vibrando. brincando? Eu tinha uma cliente que ela falava que, porque legal o jeito que a Paty usou, que é essa questão de o gatilho, você vai apertar o gatilho, ele vai disparar. E aí, eu queria até entrar num ponto aqui, que é o ponto dos significados, mas você falou dessa coisa do martelo, você tá brincando, eu tinha uma cliente que ela usava um elastiquinho no pulso como gatilho. Então, é super válido. Mas uma coisa que é super importante a gente entender é que para um gatilho ser gatilho, ele tem que estar associado ao que tem significado para mim, né? Então, um mesmo processo, ele pode ser um mesmo estímulo externo, ele pode ser um gatilho positivo para mim, negativo para a Paty e neutro para a Grazi, por exemplo. O mesmo evento. Por quê? Porque a nossa percepção, os nossos arcabouços internos, os significados que a gente dá para aquele evento, para aquele estímulo, vão ser diferentes. E daí são esses significados, é a mistura desse processo externo com os significados que eu dou para ele, é que vai disparar esse processo de gatilho, que pode ser negativo, positivo, neutro. E é muito legal a gente entender isso, porque as pessoas, geralmente, elas costumam encaixotar o funcionamento humano. E muitas vezes desdenham daquilo que é uma dor para o outro, porque falam, imagina, para mim não é, larga a mão de ser fresco, né? E o que a gente precisa entender dos gatilhos mentais e, portanto, emocionais e comportamentais é justamente esse ponto do significado. E o autoconhecimento aqui, como a gente está ainda falando da liderança de si mesmo, que é aquele primeiro pilar, isso é a coisa mais importante. O grande líder, é o que a gente sempre fala, o grande líder, ele é, antes de tudo, líder de si mesmo. E o processo de autoconhecimento, o processo de entender esses gatilhos mentais, ele é fundamental e ele não se esgota, ele vai ser eterno. A gente está sempre atento a quais são os eventos que me disparam processos positivos ou negativos, claro, os neutros a gente nem vai se dar conta, mas por que eles me disparam esse gatilho? E daí me disparam todo esse fluxo, né? E aí é que está o grande processo. Por exemplo, a Grazi trouxe o exemplo do executivo, ele teve que entender, primeiro, que aquilo era um gatilho, então o que é o gatilho? E segundo, por que ele é um gatilho? E terceiro, qual que é a estratégia que eu tenho? Então, para lidar com esse gatilho, para que ele seja diferente, né? E aí até é interessante essa conversa que a gente está tendo aqui e a provocação que vocês trouxeram no sentido de podemos criar um gatilho para nos ajudar, porque de fato, às vezes a gente vai estar neutro, vai estar meio inerte com relação às coisas da vida e a gente precisa se motivar a algo, a gente precisa criar um estímulo que nos faça agir, né? Para alguma direção, para algum... E aí, então, olha que interessante, gatilhos mentais não necessariamente é algo ruim a priori, porque a gente tende a olhar, a gente tende a falar de gatilhos mentais de uma forma ruim. Mas não, gatilhos mentais nada mais é do que um recurso que a gente precisa aprender a usar a nosso favor. Seja para gerenciar... Né, mesmo porque as pessoas hoje, eu não sei se só dão nomes e a gente pode chamar isso de gatilhos, mas tem os gatilhos para venda, gatilho para se sentir melhor, gatilho para você perder peso, né? E as pessoas, obviamente, vão sempre usar o que está em voga para trazer para aquilo que elas vendem, né? Mas, de alguma forma, é isso que você está falando, né? Tem gatilhos, sim, que vão poder te ajudar, mas tem outros que impedem você de avançar. E isso é bom reconhecer sempre, né? E aí eu vou lançar uma pergunta, então. Não, só para ser... É legal isso que o Marcos está falando, que é até mais amplo aí de vida, né? De você sabendo que, por exemplo, marketing e vendas tem vários gatilhos que vão te fazer comprar algo. Talvez você não precisa. Pode trabalhar questões de consumismo, do seu comportamento mais consciente. É mais amplo, né? Super legal isso.
Fala, Ju. Tem a ver com argumento e persuasão, né? Quando você fala nisso, então as pessoas ficam sempre atentas à forma como você está olhando, aquilo que você está focando, os gestos que você faz, e daí misturam tudo, né? Eu não sei, eu acho que o que vocês estão falando é mais técnico e é mais interessante até, porque traz mais resultados. Quando a gente fala sobre significado, na verdade a gente entra para um funcionamento do cérebro que é aquela coisa da recompensa ou da ameaça, né? Eu tenho uma pergunta que eu não sei se é melhor eu fazer agora ou fazer depois, que é para as meninas, que é como é que a gente descobre, porque se tudo tem a ver com significado, como é que a gente faz para descobrir o significado? Mas, o que vocês acham? Que a gente fala primeiro do cérebro ou a gente fala depois do cérebro? Joga aí, joga e a poeira a gente faz. Se faz a pergunta e a gente ajuda as pessoas a entenderem como elas percebem o significado, se são bons ou ruins, com que tipo de ferramenta elas podem usar nesse sentido. Ou se a gente explica como é que o cérebro, uma coisa um pouco mais técnica mesmo, mas que é legal da gente saber do cérebro, dessa coisa da ameaça ou da recompensa, né? Que no final tem a ver com o tal do iceberg. Vamos começar falando... Fala, vamos ver se é a mesma coisa. Fala junto. Não, eu fiquei pensando, né? A questão do significado é muito interessante mesmo, né? Porque talvez conecte aí o coração das pessoas e aí depois a gente explicar mais tecnicamente o que acontece no cérebro. Não fica muito tecniquez, né? O que você ia falar, Paty? Fala aí, vamos ver. Ao contrário, eu ia falar assim, se a gente falasse do cérebro e a gente encerrasse falando no próximo de significados, entendeu? Ô, Pê, você pode ser o voto de Minerva. Marcos, você pode ser o voto de Minerva. Por mim pode seguir. Não, vamos ver o Marcos. Vai. Eu acho que tem que falar o que tá aí na ponta da língua. Ô, Ju, então vai, quem tá no seu coração na ponta? Eu vou falar do cérebro, que é mais fácil para mim. Então vamos lá, pessoal, antes de falar de significado, depois eu deixo a pergunta e eu me ausento. O nosso cérebro está o tempo inteiro buscando se aproximar de recompensas e se afastar de ameaças. Ele o tempo inteiro escaneia o mundo por nós. Por isso que o like, por exemplo, na rede social, ele é um gatilho para que a gente queira estar lá, para que a gente queira estar mais na rede social, para que a gente fique o tempo inteiro olhando para ver se as pessoas curtiram o nosso post. Por outro lado, toda vez que a gente vê alguma possibilidade de risco, né, de desafio, de gasto de energia, isso representa uma ameaça para o nosso cérebro e isso é um gatilho para que o nosso cérebro tente evitar ou tente afastar aquele estímulo que está ali presente. E é essa que é a base neurológica dessa questão dos gatilhos mentais. Por isso que a gente falou que o gatilho é bom ou ruim, que ele não necessariamente ele tem um juízo de valores. Porque se para mim, no meu cérebro, um estímulo, ele é bom, isso vai me fazer me comportamentar é ótimo, me comportar, isso deve ter gerado alguns gatilhos em algumas pessoas, me comportar para me aproximar daquilo, querer mais daquilo, repetir aquilo. Por exemplo, isso acontece com mulheres que vão ao shopping, né? Quando a gente come um chocolatinho para dar aquela abraçada na gente, tudo isso gera coisa do é recompensador, isso tá me trazendo algo bom. Então aquilo já é um gatilho para mim. Peraí, vamos falar mais sobre mulheres que vão ao shopping aí, porque eu tenho uma tática de não ativar esse gatilho, é ficar sempre do lado de dentro, entre a loja e a mulher, entendeu? Deixar ela do lado de fora. Isso gera um outro gatilho. Primeiro que não funciona, segundo que você gera uma briga, então não faz sentido, isso não vai funcionar. Mas no final das contas a gente tem que saber isso, que o nosso cérebro tem coisas que mais naturalmente todo mundo verá com significado de perigo, como, por exemplo, alguém te apontar um revólver no rosto, né? Ou eu estar num dia de sol gostoso na praia e etc. Isso tem significados muito parecidos para as pessoas, ainda que com intensidades diferentes. Mas no nosso dia a dia, o fato é que a gente lida com um zilhão de coisas que vão ter significados muito diferentes. Para mim, para a Paty, para a Gra e para o Marcos. E aí sim, então eu fico, meu cérebro, ele vai ler como ameaça ou como recompensa, coisas que muitas vezes eu não sei. E se eu quero gerenciar esses gatilhos, assim como fez o executivo da Gra, como que eu posso me conhecer melhor e atribuir melhor os significados para as coisas, para gerenciar melhor esses gatilhos? É tão legal, né, saber disso, porque ajuda muito, né? Quando a gente entende um pouco dessa coisa da ameaça, da recompensa, fica muito mais fácil, né, de poder lidar com as situações de ameaça, por exemplo, né? A gente
acaba assumindo muito mais o controle da situação, o protagonismo, do que ficarmos o tempo inteiro refém daquilo que acontece. Daí a importância da gente parar mesmo para entender e buscar isso, né? Então, eu queria só fazer esse comentário. E a outra coisa que você trouxe aí, né, Ju, do significado, eu também fiquei pensando, né? Cada um de nós, a gente carrega aí vários modelos mentais que vão sendo construídos ao longo da nossa vida, porque a gente tem histórias diferentes, como a gente trouxe aqui no início hoje, os ambientes que a gente cresceu, viveu, são diferentes, então a gente recebeu estímulos diferentes, e esses modelos mentais vão criando significados, né? Sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo. E aí, isso vai definir muito da forma como a gente vai reagir aos gatilhos, né? Então, parar para entender talvez um pouco a nossa história, quem a gente é. A gente acaba voltando um pouco no mesmo lugar, que é a questão do autoconhecimento, mas uma coisa que a gente fala muito aqui é a questão de entender quais são os nossos valores, né? E o que a gente realmente quer sustentar. E depois que a gente fala mais, eu vou trazer um exemplo para vocês que acabou de acontecer no coaching que eu desliguei antes de entrar aqui. Boa. Então, pode puxar, eu queria só comentar sobre isso, assim, né? Acho que isso é uma coisa super importante, a gente fala muito disso aqui, a gente realmente busca viver muito isso, e faz toda a diferença, né? Porque se eu passo por uma situação de ameaça, mas eu tenho convicção dos valores que eu quero nutrir, que eu represento, é aquilo que vai me puxar de volta, ou seja, os meus valores, para um lugar de controle, de consciência, de parar para refletir, peraí, não, o que eu quero nutrir, como é que eu vou lidar com isso a partir desse ponto dos meus valores. E aí fica muito mais fácil, não é que não vai ser um desafio e que, enfim, e que você não tenha que enfrentar aquela situação e ela vai te gerar um desconforto, mas saber, né, no que você se sustenta é fundamental, inclusive, para conseguir. Até porque os gatilhos, eles vão aparecer o tempo todo, né, gente? Principalmente, se eles vêm principalmente do ambiente externo, imagina só, a gente não tem como controlar o que acontece, né, fora da gente, mas a gente tem como controlar como a gente vai reagir ao que acontece fora da gente, né? Então, é bacana a gente pensar na questão dos valores. Muito bom. E você, Paty, você tem mais alguma coisa para trazer para a gente aí? Eu ia trazer mais essa questão da pessoa realmente conhecer a própria história, se apropriar, essa questão dos valores é super legal. E aí uma dica prática, assim, no dia a dia, que é o autoconhecimento, é a gente se auto-observar, né, nas situações. Vocês já falaram aqui, né? Aconteceu uma situação, senti uma reação diferente, emocional. Boa. O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O questionamento é uma das principais ferramentas, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, aqui que eu lembro quando eu penso nisso, está relacionado a alguma situação que eu já vivi, né? E aí começar a se perguntar um monte de coisa para tentar entender o significado daquilo para mim. Boa. Esse exercício é ótimo mesmo. Todo dia. Legal. A Paty tem um quadro, acho que são 3 quadros atrás dela ali, e daqui eu vejo, imagino que seja um cérebro, né, de alguma forma. Mas, e eu também sei que não é, mas parece as pautas musicais, né? Isso é a minha imaginação aqui, trazendo uma resposta disso, porque muitas vezes, quando a pessoa ela aprende a pensar em como ela se comporta num lugar, seja ele qual for que ela esteja, ela está compondo alguma coisa no seu cérebro. Ela está escrevendo uma música, e a gente sabe que uma música mal cantada, mal tocada, é chato de escutar, né? Mas quando você harmoniza aquilo, e essa é a minha ideia aqui, olhando para o seu cartaz, para os seus quadros, quando a gente consegue harmonizar esses gatilhos com a situação que a gente está experimentando, daí fica bem, a gente fica bem, né? E a gente consegue levar, diferente de, às vezes, o meu gatilho está desafinado para outra pessoa. Então, só queria usar isso que eu visualizei aqui conversando com vocês, porque é muito gostoso a gente falar sobre essas coisas, porque nós vivemos isso todos os dias, na verdade. Tecnicamente falando, a gente tem algumas ferramentas assim que ajudam as pessoas a se descobrirem. Acho que a Paty trouxe algo que é espetacular, que é essa autoobservação, especialmente das emoções, né? As emoções, elas
elas são um início de processo muito legal, assim. Então, quando eu não estou me sentindo bem a respeito de alguma coisa, é buscar o porquê, né? E quando eu estou me sentindo bem a respeito de alguma coisa, também é buscar o porquê, até para que você possa, se esse for um estímulo saudável que vai te levar à construção de algo, é para você até aprender a gerenciar isso a teu favor. Agora, tem esse ponto que a Gra falou, que é a questão dos valores e também conhecer as nossas necessidades, que são aquelas coisas que, quando não estão presentes, nos deixa irritada, nos deixa... E, de novo, assim, é super individual isso. Então, necessidades que geralmente são muito comuns, a necessidade de reconhecimento, necessidade de valorização, necessidade de justiça, são coisas que aparecem, que são muito comuns às pessoas, mas existem outras tantas necessidades, outros tantos gatilhos que aparecem por aí, que é super importante a gente se conhecer. E até tem alguns modelos, algumas ferramentas que a gente tem que não cabe aqui a gente trazer, porque vai ficar muito complexo, mas eu estava agora mesmo com um cliente e um coaching executivo e a pessoa, um líder, que tinha, nessas últimas semanas, fez uma reestruturação da sua área. E ele é líder de líderes. E um líder que ele poderia ter promovido, ele acabou não promovendo e trouxe uma outra pessoa para o seu lugar. E aí o meu cliente estava me contando, vou chamar de João, vai, para fins de esclarecimento. O João me falou que tinha sido tudo muito bem recebido, que a nova estrutura estava ótima, só que o líder, que eu vou chamar aqui de Paulo, que deveria ser promovido e não foi, lógico, ficou muito chateado. E foi falar com o João e falou, não concordo, eu estou nessa posição há não sei quanto tempo, eu conheço tudo, eu deveria ter ido, a decisão está errada, não vai dar certo. E daí o João, diz que o João, cara, passou a noite em claro sofrendo. E a pergunta dele para mim foi, Ju, como eu faço para não sofrer quando eu tiver que tomar decisões assim? A pergunta foi essa. E a gente começou a explorar. E a gente chegou à conclusão de que tinham 2 pontos que eram muito importantes nessa tomada de decisão para o João, que eram justiça e entrega. Quando ele tomou a decisão, ele privilegiou a questão da entrega. A entrega não estava acontecendo, precisaria ser feita, e esta outra pessoa que estava sendo trazida, que eu vou chamar de Virgínia, que a Virgínia vindo para essa posição, ela tinha um histórico de entrega que era consistente. Então o João falou, bom, por mais que eu goste muito do Paulo, eu trarei a Virgínia porque vai entregar mais. Só que como é uma aposta para o futuro, baseada no passado, mas é uma aposta para o futuro, não dá para ter certeza. E o medo do João, era de ter sido injusto com o Paulo. Uhum. O sofrimento dele era, imagina só que isso tudo no nível inconsciente, pessoal. Imagina só, se eu levo a Virgínia para essa posição, ela não entrega, tanto eu vou ter um problema de entrega, como eu terei sido injusto com o Paulo. E para o João, entrega e justiça são 2 aspectos ultra importantes. Só o fato de, nessa conversa, o João ter conseguido identificar a questão da entrega, a questão da justiça, e ter identificado que ele privilegiou tomar a decisão, porque também era importante tomar a decisão, só o fato dele conseguir entender os gatilhos mentais que estavam em jogo, ele falou, uau, peraí, então calma, eu vou ficar em paz aqui mais, porque na verdade não é toda vez que eu vou ter que tomar uma decisão que vai ser uma decisão que vai impactar em coisas tão importantes para mim. Então calma, deixa eu ficar mais tranquilo. E o segundo ponto talvez seja estar mais atento para daqui para frente, quando eu vou ter decisões que vão impactar aspectos que são tão importantes para mim, que vão me deixar num processo, né, mental, emocional e fisiológico que eu não quero estar. E para que eu possa, inclusive, tomar decisões com mais clareza, é fundamental que eu entenda quais são os meus gatilhos emocionais. O que tem significados para mim, que são tão relevantes, que podem disparar um processo que tire a minha clareza. Será que eu consegui ser clara nessa explicação? Não, foi ótimo. Que bom. Gente, a gente está quase chegando no final aqui, mas eu queria colocar mais uma pedrinha no sapato aí, como muitas pessoas que provavelmente nos escutam, e todos nós somos, né? Nós recebemos a influência da escassez, e eu não sei se isso é um gatilho, eu estou colocando para você,
Até porque eu estava lendo um artigo que diz que 90% da geração Y se diz adepta àquela filosofia do YOLO, né, que o pessoal fala you only live once, você só vive uma vez, e aí é aproveitado por muitas mídias, pessoas, negócios, e como que a pessoa consegue gerenciar isso? Por isso que eu queria colocar para vocês, porque se escassez é um gatilho e está sendo usado a favor de um lado, contra do outro, né? Como lidar nessas situações? Uau, pergunta boa. Meninas, ninguém quer comentar? Eu vou comentar rapidinho aqui, mas só para vocês podem puxar. E assim, o que me veio foi pensar muito no quanto, como sociedade, a gente vive muito mais pela sobrevivência do que por propósito, né? E aí, enquanto a gente é focado, né, se a minha vida está muito mais constituída em sobreviver, eu vou me preocupar muito mais com aquilo que falta e vou correr atrás disso. E se a escassez é um gatilho, isso vai me estimular, de repente, até a tomar decisões muito mais com base no medo de não ter, de faltar, do que tomar decisões com base naquilo que eu realmente acredito e quero construir, né? E aí, é claro, né, o marketing ele vai usar isso, inclusive, para gerar um consumo por coisas, como você falou, que talvez eu nem precise, mas o medo de ficar sem ou de não estar inserido no contexto que, de repente, um grupo está inserido, vai me fazer dar um jeito de conseguir consumir aquilo. Então, acho que essa coisa de você realmente entender o que você quer, o que você acredita, o que você quer construir, né, quais são os seus propósitos de vida, podem ajudar também a gerenciar, porque eu acho que esse medo ele sempre vai existir em algum nível, né? Ele vai acontecer na nossa vida de alguma forma, e dependendo do momento da situação que a gente está vivenciando, mas, de novo, assim, né, saber sobre ele e também saber o que a gente quer, nos coloca num lugar de conseguir lidar melhor com isso, e de ter clareza, né? Do que está acontecendo, qual que é o nível disso e como é que isso me impacta para que eu possa, então, tomar a decisão depois. Não sei se tem a ver com o que veio aí para vocês, mas foi um lindo. Eu só fiquei pensando mais, somando aí o que você está falando, mais da importância de desenvolver mesmo esse pensamento reflexivo, né? Dependendo de com quem eu estivesse falando nessa história toda, acho que teriam perguntas específicas, né? Mas, por exemplo, só se vive uma vez. Quantas outras frases a gente pode ter pensando na construção de médio e longo prazo, no como se quer viver, o que significa de fato isso e que consequências de só pensar no imediato, né? Então, que outras frases de impacto podem ser uma filosofia de vida que seja mais um pensamento mais cuidadoso, tanto com agora quanto com o futuro e as pessoas também ao redor, né? De que não tem... E às vezes as pessoas se apegam tanto a um pensamento e simplesmente vivem e torna aquelas frases de efeito e não tem o pensamento crítico. Então, acho que ter esse pensamento de pensar o que eu tô, como eu estou agindo agora, o que está me dando essa geração de comportamento e o que vem depois, né? E é tão legal, olha só que interessante, o Marcos falou isso e isso gerou gatilhos para nós, né? Foi gatilho para nós, isso gerou disparo de alguma coisa para cada um de nós. E é legal porque a gente está bem alinhado. Eu falei que era uma pedrinha no sapato para todo mundo. Não, muito legal. E para mim isso traz exatamente o significado que essa frase traz para mim, né? Começando o meu processo aqui de disparo, é um significado de perigo, né? É um pouco de quando a pessoa vive por esse lema, para mim, os processos mentais, emocionais e fisiológicos que disparam em mim são: essa pessoa tende a não ter resiliência, essa pessoa tende a ter decisões de curto prazo, essa pessoa tende a construir uma vida sem significado, sem propósito, como foi falado aqui, essa pessoa tende a ser muito mais refém das situações, das emoções, dos contextos, e tende a ficar infantilizada. Olha só quantas coisas... Oi, Ju, mas olha os gatilhos. E olha como o pensamento reflexivo é importante e o diálogo. Porque vocês foram falando aí, vocês foram trazendo... E agora eu parei para pensar, mas será que não tem aspectos na nossa vida que realmente se vive uma vez e a gente precisa? Então, mas aí o que eu ia falar, a complementação, porque quando veio, esse foi o que gerou na hora. Mas aí depois eu pensei, pera, mas tem que ter, foi exatamente isso que você está falando, como a gente precisa dar um passo atrás. Que foi, pera lá, mas a questão é o equilíbrio.
também tem momentos na nossa vida em que, se a gente não tiver essa clareza para poder escolher viver o momento também a gente vai ter uma vida pesada, carregada, em que tudo tem que ser tua construção, tudo tem que ter um propósito, tudo. Então, pode ser que seja o equilíbrio. Então, olha que legal, bem isso. Né? Muito bem. Bom. Desculpa interromper vocês, mas eu preciso foi fazer excelente. isso. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui por hoje e a gente vai voltar nesses assuntos, obviamente, mas eu quero não quero sair daqui antes sem os tweets. E o que está aí na cabeça, rapidinho, vamos lá. Vou começar com a Paty. A Paty hoje está mais pensativa, né? Está mais reflexiva. Vamos lá, Paty. Perceba, reconheça e modifique quando necessário. Ju? Deixa a Gra primeiro. Vou repetir o da Paty para ficar bem gravado. Não, deixa eu pensar aqui, peraí. Acho que é muito simples, mas é muito verdade, assim, né? Invista tempo em se conhecer, em se perceber. Considere isso como uma das coisas mais importantes da sua vida, se você quer ser uma pessoa feliz e realizada. Acho que o meu tweet o fato é, somos todos revólveres. É isso aí, pessoal. Vamos ter gatilhos e processos de disparo a todo momento, cara. Bom, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente está aqui para contribuir com seu desenvolvimento, sua carreira, sua vida profissional, dentro e fora de casa. A gente espera que você compartilhe o que você está escutando e está gostando. Isso vai certamente ajudar outras pessoas ao seu redor. Então, muito obrigado. A gente está aqui na próxima vez, a gente vem com mais. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.